Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te surpreendas pelo fato de haver te dito: deveis nascer de novo. Amém? Feche os teus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida. E te peço que o teu poder e a tua graça, meu Deus, venha sobre a minha vida nesta manhã, para me usar apenas como um instrumento nas tuas mãos. Que essa palavra que for ministrada sobre as nossas vidas venha trazer edificação, venha trazer conhecimento para nós, meu Pai. Nós estamos aqui por causa da tua palavra. Te peço que as pessoas que estão agora nesse momento me assistindo pela internet sejam impactadas pelo poder dessa palavra, porque a palavra vem do Senhor sobre as nossas vidas e o Senhor é o fato principal deste lugar, assim que nós queremos que aconteça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Louvado é o nome do Senhor. Quero te dizer que a palavra de Deus hoje, ela está sendo cumprida mais uma vez nessa comunidade. Nós, a cada 2 meses, sempre fazemos um batismo. O batismo é uma das coisas importantes da concretização do Evangelho. Entenda que o Evangelho ele tem que ser pregado. Nós estamos aqui, fomos constituídos para pregar o Evangelho. E o batismo das águas é a concretização da efetividade do Evangelho na vida das pessoas. Isso é uma responsabilidade nossa, viu? Eu quero que você entenda que a responsabilidade das pessoas se batizarem cabe à comunidade, cabe à igreja fazer isso. Porque nós temos que... Ontem à noite, aliás, eu tenho falado isso sempre que lembro e tenho a oportunidade... Temos perdido uma chance muito grande de aprendizado quando nós deixamos de vir à escola bíblica, viu? Eu não posso forçar ninguém a vir, porque não faz parte do perfil dessa comunidade forçar ninguém a nada. Eu tenho a consciência que evangelho é evangelho de aceitação, e aceitação é uma coisa quando é bem-vinda pela nossa inteligência, né? Tudo aquilo que é forçado é uma coisa que te traz indignação. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro da vida cotidiana. A cada 2 anos, no mês de outubro, nós temos que votar, né? E muitos de nós votamos indignados, porque somos obrigados a votar. Não temos a liberdade de votar ou não votar, né? Temos que votar. Essas coisas causam indignação. E o Evangelho também não pode ser forçado. O Evangelho é uma questão de inteligência, né? Eu sempre tenho te falado isso. O Evangelho é uma questão de nós entendermos o plano de Deus para as nossas vidas, entendermos que em Jesus Cristo é a nossa saída. Porque o pecado, quando entrou no mundo, entrou pela desobediência. Durante muitos anos, muitos séculos, Deus tentou abreviar isso com profetas, e o povo não quis entender. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender as coisas. E Jesus Cristo veio justamente para isso, para sanar essa deficiência que o ser humano criou. Porque Deus não criou problemas, viu? Por exemplo, Deus não criou a morte. Mas por que nós morremos? Por causa da desobediência. Porque nós saímos do plano de Deus, a morte chega na nossa vida. E morte não foi uma coisa que, eu vou criar a morte para matar pessoas. Não, o ser humano morre em decorrer, porque você pode ler a Bíblia cronologicamente, que no livro de Gênesis você vai entender que quando Deus criou era tudo perfeito. A morte apareceu nas Escrituras quando o homem e a mulher foram colocados para fora do paraíso.
Foi-lhe dados um lugar maravilhoso para viver, eles não quiseram. Aí a morte veio. Então, isso é tudo uma questão de escolha. E a morte, se nós analisarmos criticamente, o sentido dela em nossas vidas é um livramento. Se não morrer, se fôssemos viver a eternidade no pecado, estaríamos longe de Deus o tempo inteiro. Aí o mundo foi criado, entrou o pecado, veio Jesus para anular, viu? Jesus de Nazaré precisou estar na terra para anular as obras do mal, para não ter nenhuma dúvida que Deus queria coisa errada. Porque Jesus de Nazaré, enquanto homem, foi tanto homem quanto nós, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, e ele apenas serviu a Deus em tudo que ele fez. Então nós podemos servir também. Não é um peso ser um cristão. E por gentileza, há muitos anos que eu aboli a palavra crente do meu vocabulário. Porque quem tem Cristo é um cristão, não é crente. E o cristão é simples, segue os passos de Cristo, se tornou um cristão. Então tem cristão em vários lugares do mundo. Né? Nós precisamos sair um pouquinho, às vezes, da nossa visão medíocre. Né? Porque existe muita mediocridade. E a mediocridade é perigosa. Né? Nós precisamos sair desse exame. E o cristão é aquele que segue a Cristo. E o cristão, ele tem uma coisa dentro dele que anseia cada vez mais estar perto de Cristo. Mas para isso acontecer, Jesus, quando se manifestou em carne, chamou a atenção. Porque vocês perceberam de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Nicodemos, um cara extremamente inteligente, um cara bem sucedido na sociedade em qual ele estava inserido, um cara esclarecido. E quando ele encontra com Jesus, ele fala assim: cara, você tem alguma coisa diferente. Porque o que você faz sobre a face da terra, ninguém pode fazer se não tiver Deus na vida dele. E hoje, nós estamos em mais uma data de batismo, e nós precisamos nos conscientizar que nós somos o Cristo hoje andando na face da terra. Por ser cristão, nós precisamos parecer com Cristo. Amém? Amém. Repita assim: eu. Faz assim: eu preciso parecer com Cristo. Porque se nós parecermos com Cristo, aonde nós estivermos, nós vamos impactar. Não importa onde nós estivermos, vamos impactar. Nicodemos, um cara observador, começou a ver Jesus fazer as coisas, milagre, a postura, né? Enquanto Jesus de Nazaré, quantas vezes que ele foi colocado em uma situação difícil de posicionamento. Vocês lembram daquela passagem onde trouxeram uma mulher adúltera e puseram do lado de Jesus, e Jesus abaixado, escrevendo na areia? Aí falam para ele assim: é o seguinte, matar essa mulher. A lei diz que é o seguinte, velho, pegou em adultério, pedra nela até esfacelar tudo. Jesus, beleza. Jesus podia ser radical? Podia. Jesus podia espanar? Podia. Jesus podia levantar e fazer de conta que não era com ele? Podia. Mas Jesus nunca se omitiu de fazer nada. São esses exemplos de Jesus que nós temos que praticar na nossa sociedade hoje. São esses exemplos de Jesus que nós temos que ter na nossa casa. São esses exemplos de Jesus que nós temos que ter na faculdade. São esses exemplos de Jesus que temos que ter dentro do ônibus. São esses exemplos de Jesus que nós temos que ter na fila do supermercado. E Jesus muito diligentemente falou assim: beleza, cara, quem não tem pecado, manda o pau. Um por um foi saindo. Ele não descumpriu a lei, mas ele se posicionou de uma forma que Deus transparecesse naquele lugar. Aí depois, só depois que a Bíblia diz, aí ele olhou para a mulher, que daí não tinha mais ninguém perto deles, para não a deixar constrangida, e falou assim: cadê aqueles que te acusaram? Ela falou assim: ficou um. Ele falou: então nem eu te condeno, vais e não peques mais. Essa atitude impactou a vida daquela mulher. E quem sabe Nicodemos viu essas coisas. Porque ele viu em Jesus algo diferente. Ele viu em Jesus algo que ele não estava acostumado a ver. Ontem à noite estava falando para vocês da aula da escola bíblica. E como é uma coisa
que dentro do assunto que eu estava falando, que a gente não esforça ninguém, temos perdido uma chance maravilhosa de aprendizado. As nossas aulas são muito atuais, onde falamos sobre empatia. Daniel tem dado aulas maravilhosas sobre empatia. Você sabe que diante de toda a situação nós podemos ter dó, nós podemos ter compaixão, nós podemos ter piedade, ou podemos ter empatia pela situação. Jesus, em todas as circunstâncias que ele viveu na face da terra, ele teve empatia. Porque a empatia não é apenas você sentir o sentimento de alguém, é você tirar aquela pessoa daquela situação que ela está e colocar em outra situação. A pergunta que eu quero deixar para que possamos responder dentro da nossa própria consciência durante essa semana, que é um tempo, né? De hoje até sábado que vem é um tempo. Há tempo para todas as coisas. Então pode ser um tempo de felicidade, também pode ser um tempo de destruição, pode ser um tempo de calmaria, pode ser um tempo de vento. Depende do nosso posicionamento. Quanto de empatia que estamos tendo pelas pessoas que nos rodeiam? Porque podemos olhar para uma pessoa e falar assim, pô, estou com dó dessa pessoa, talvez porque mora na rua, ou talvez porque não esteja um prato de comida, não esteja onde tomar um banho. Tudo bem, eu tive dó dela. Posso ter compaixão por ela, fazer assim, nossa, que situação difícil que ela está, cara, meu Deus, se eu pudesse fazer alguma coisa. Ou podemos ter piedade dela e tirarmos algumas moedas que carregamos no carro. Eu, como não fumo há muitos anos, aonde a turma bate cinza, eu guardo moeda, né? Então, que na dureza que eu ando, porque a Miriam continua não me dando dinheiro, né? É o que salva a minha vida, são as moedinhas que eu tenho lá. Aí você pode ter piedade da pessoa e dar uma moeda para ela. Mas você pode ter empatia por ela e falar assim, vou te dar um prato de comida, vou tirar você dessa situação, vou levar você no restaurante e vou pôr você para comer. Porque você já se imaginou na hora do almoço, na pele de alguém que não tem nem a cadeira para sentar, não vou nem falar o prato de comida. Porque para você ter um prato de comida, você precisa ter uma mesa. Se você tem uma mesa, você tem que ter a cadeira. Você tem o prato, a mesa, a cadeira, você tem que ter talheres. Para isso você tem que ter o telhado. Para isso você tem que estar habilitado para ter tudo isso, e às vezes as pessoas não têm. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, essa empatia pelas pessoas, não é para que elas nos vejam, é para que elas vejam Cristo nas nossas ações. Porque um dia Jesus, ele vai nos perguntar assim, pô, tive fome naquele dia, você me deu o que comer. Aí você vai falar assim, pô, Jesus, não te lembro de ter visto na face da terra. Sorocaba estava um caos, uma cidade cheia de... Não vamos falar de política hoje, né? Os buracos, deixa os buracos. Mas não te vi lá, ele falou assim, mas todas as vezes que você ajudou um daqueles pequeninos, você ajudou a mim. E o grande questionamento hoje é o seguinte, quantas vezes que não estamos fazendo isso? Quantas das pessoas que nós amamos que poderíamos estar trazendo para ser batizada hoje? Se ela vai permanecer, se não vai, é o problema dela e do Espírito Santo, né? Porque ninguém pode convencer ninguém de nada, mas o nosso ID, nós não podemos deixar de o praticar. E muitas vezes estamos deixando. Aliás, é sobre esse ID, depois que eu quero falar um pouquinho lá do Paraguai. Mas nesse momento aqui, vamos voltar para a mensagem, que eu preciso terminar antes do meio-dia, amém? Nossa, vocês estão com fome, vocês não tomaram café para vir para a igreja? Você tomar um cafezinho bom, aguenta até meio-dia, pelo menos. Então, Nicodemos olha para Jesus e o questiona. Mas ele viu em Jesus algo diferente. Irmãos, a sociedade naquele tempo poderia não ter a mesma tecnologia que nós temos hoje, nem coisas avançadas como nós temos hoje, mas já era estruturada como sociedade. As pessoas tinham a sua hierarquia, as pessoas tinham as suas casas, talvez não tinha internet, né, de banda larga, que aqui no Brasil, não vamos falar de política hoje, mas estava lá. Eles se relacionavam, eles tinham interação entre a sociedade, e Jesus era o diferencial. Jesus fazia coisas no meio da sociedade que as outras pessoas não faziam. Jesus tinha posturas naquela sociedade que outras pessoas não tinham essa postura. E isso chamou a atenção, inclusive, de Nicodemos, que não foi atrás de Jesus porque precisava de um pedaço de pão.
Nicodemos não foi atrás de Jesus porque precisava de uma cura. Porque muitos seguiam a Jesus por necessidade. Nicodemos foi pela inteligência. Ele observou e falou assim, tem alguma coisa diferente com esse cara. Foi de noite conversar com ele, porque tinha medo ainda da retaliação da sociedade. Você vê que muitas vezes nós nos enquadramos em certas circunstâncias da vida, que nós não somos mais eficazes naquilo que nós fazemos para o Evangelho de Cristo, por medo da sociedade. O que meus amigos vão falar? O que vão pensar de mim se eu virar crente? Né? Porque tem uma mania de virar. Né? Nós não viramos, nós somos cristãos. Nós temos que apenas seguir Cristo. E para as pessoas seguirem Cristo, nós temos que ser atração. Porque por ser cristão, estamos inseridos num mundo totalmente perdido. Segundo a Epístola de João, capítulo 5, o mundo já está no maligno. Eu quero que você compreenda o mundo, acima da face da terra, abaixo da linha dos céus, todo sentimento que tem sobre a face da terra. Isso forma o mundo. Nós somos pessoas. E o mundo já está, porque as atitudes estão no maligno. Por exemplo, hoje, se vemos um corpo estirado na rua, ou morto por atropelamento, ou morto por tiro, é capaz de não nos sensibilizarmos mais. A tragédia e a desgraça está tão inserida na nossa vida, que é perigoso. Mais um. Esse mais um foi com Cristo ou foi sem Cristo? Esse mais um tem uma vida eterna, como nós teremos depois dessa vida. Com quem será que ele partiu? Não importa por que partiu, porque a morte faz parte da nossa vida. Mas com quem será que ele partiu? Será que eu poderia ter falado de Jesus para ele? Tive empatia pelas pessoas. Tentei tirar as pessoas, viver o que ela está vivendo e tirá-la daquele lugar, para que ela pudesse experimentar o que eu estou experimentando hoje em Cristo Jesus. Porque Jesus causa isso nas pessoas. Nicodemos olha aquilo e vem ter uma conversa séria com Jesus. Mas você percebeu que a cegueira espiritual de um homem tão instruído, porque o cara não era ministro do Supremo, assim por ser, né? Jogou para cima, caiu de paraquedas em cima do X. Não, o cara é instruído. Para o tempo dele, instruído e muito instruído. Não tinha nenhuma visão espiritual da coisa. Porque quando ele pergunta para Jesus, Jesus fala assim para ele, versículo 3, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, apesar de toda a inteligência dele, de toda a cultura que ele trazia dentro dele, ele não conhecia o âmbito espiritual. Porque quando falou em nascer de novo, ele questiona Jesus, mas eu vou ter que fazer regressão, voltar para a barriga da minha mãe? Jesus, não, cara, não é nada disso. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quantas pessoas que nós amamos? Você já fez uma conta perto de você? Quantas pessoas que te cercam no teu dia a dia, no trabalho, na faculdade, em casa, o frentista que abastece teu carro, o motorista que dirige o ônibus que você vai, o teu vizinho da frente, tem uns vizinhos que são chatos pra caramba, mas ame ele também, mesmo sendo chato, não tem o que fazer. Nós temos que ter amor na nossa vida. Mas quantas pessoas dessa que já conhecem Jesus? Porque Nicodemos, com toda a inteligência dele, não entendia nada de espiritual. Aí que Jesus fala para ele sobre o batismo nas águas. Porque hoje, os nossos irmãos que vão se batizar, o Mateus e a Cibele, eles vão passar por um processo de renascimento espiritual. Porque hoje, simbolicamente, assim como Jesus morreu na cruz, morreu como Jesus de Nazaré e ao terceiro dia ressuscita como Cristo, eles também terão uma nova vida. Por quê? Porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele sabe o caminho que vai para o céu, alguém já descobriu aonde está o trono de Deus? Os melhores telescópios da NASA, você já viu alguém falar, cara, fotografamos o trono de Deus, os anjos ao redor cantando aleluia, os 24 anciões com as pedras afogueadas. Alguém já ouviu essa notícia? Nem vão ouvir. Porque isso só quem é espiritual que tem o discernimento das coisas espirituais. E o tempo que nós estamos vivendo, estamos muito materializados, né? Estamos muito ligados às coisas desse mundo. E por gentileza,
Tenha uma visão macro do sistema e você vai ver que o mundo está tentando tirar a nossa visão espiritual para ficarmos perdidos com as coisas da terra. Aliás, Paulo é muito enfático em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala assim, velho, se preocupa com as coisas que você não vê. Que as coisas que nós vemos acabam. O que é isso daqui? Um copo de água. Se eu jogar, não vou jogar que eu vou tomar água. E também quebrar o copo tem que comprar outro. Mas ele pode quebrar agora e deixou de ser copo. Simples. Sabe aquelas coisas de estimação? Mulher que é muito assim, né? Tem uma coisa que ganhou da avó, bicho. Aquilo é o seguinte, uma vez eu quebrei. Mudei pra caramba, né? Eu fiz uma mudança e essa deu azar que o caminhão era meu e eu fui amarrar a carga e quebrei uma farinheira da minha. Irmãos, aproveitar que ela foi tomar água. Faz uns 30 anos. Essa mulher tem aquele negócio que era uma abóbora de louça, bonita. Ela punha na mesa pra gente pegar farinha. Até hoje ela fala desse trem, irmãos. Vocês riem, esses dias paramos ali no 57 tomar um café que tá vindo para São Paulo. Tinha um negócio parecido, uns 300 conto. Eu entrei na frente dela assim, fui abraçando. Falei, se essa velha ver esse negócio, eu vou querer 300 conto. Vocês riem porque não é vocês que vai ter que dar outra para ela. Nem poder, se eu fui lá na 25 de olho nas coisas. Falei, se eu achar aqui, né? Aqui paga uns quinzão. Não é que eu não gosto de gastar dinheiro com ela, mas 300 conto no negócio para pôr farinha, não tô podendo não, velho. 300 conto, junto os amigos e faz churrasco. Aí, você percebeu isso? Mas são coisas que acabam. E Paulo nos ensina a nos apegar nas coisas espirituais, as quais nós não vemos. Por exemplo, a salvação não é vista, mas é uma realidade para as pessoas que nós amamos. E será que paramos para perceber que os nossos amigos, eles podem daqui uns dias morrer e não ter essa salvação, porque nós não avisamos de Jesus para eles? Será que essa consciência ainda está viva em nossas mentes ou já a perdemos no decorrer dos dias? Porque eu tenho que levantar muito cedo, porque preciso trabalhar, e no meu serviço eu preciso, porque eu preciso fazer hora extra, porque eu preciso comprar, porque eu preciso pagar, preciso dar uma coisa melhor. Irmãos, a coisa melhor que nós temos para dar para as pessoas é o amor. Porque Jesus, quando recebeu Nicodemos, Jesus o recebeu do jeito que recebia todas as pessoas, com amor. Sentou e explicou o evangelho para ele. O evangelho do batismo, de nascer de novo. Sabe por quê? Lá no evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, do 15, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa agora, porque assim convém eu cumprir toda a justiça. Então João, porque Jesus precisava ser batizado por João, e João falou assim, você está louco, velho? Eu vou batizar você. Jesus falou, João, deixa de lado. Sendo Jesus batizado, logo saiu da água, eis que lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz dizia assim, este é meu filho amado, a quem eu me alegro. Jesus precisava ser batizado para a redenção de pecados? Não, porque o batismo de João era apenas o batismo para a remissão de pecados. Não existe outra situação a não ser essa. Nós nos batizarmos para nos arrependermos dos nossos pecados, para que o sangue do Cordeiro possa nos perdoar dos pecados. E Jesus não precisava disso, mas o fez em prol de cumprir a palavra de Deus sobre a vida dele. Porque o que vai nos salvar, o que muda a minha vida e a tua vida, não é a religiosidade. Com todo respeito, se você pensa diferente. Viu? Não é, a religiosidade não faz. A religiosidade, às vezes, é um atraso na vida das pessoas. Porque o que nos salva, o que nos transforma é o poder da palavra. Viu? Não é vir à igreja uma vez por semana, com todo respeito à tua inteligência, mas não é isso. O que nos abençoa não é sermos dizimistas e ofertantes, que isso não traz salvação. Isso traz bênção para a nossa vida física, se o formos e entendemos por que o fazemos. O que transforma a nossa vida é o poder da palavra. É o desligamento espiritual das coisas do mundo. E o batismo é romper. Rompemos com o pecado que está inserido no nosso sangue.
Recebemos o poder pelo batismo através do que Jesus Cristo foi. Daqui para São Paulo, qual o caminho que nós podemos fazer? Castelo Branco. Cuidado com os radares, 120. Raposo Tavares. Se você anda com pressa, vai pela Castelo. Raposo é mais devagar. Tá, você vai para São Paulo. Dá para ir por Campinas. Lá primeiro para ir por Jundiaí. Você sai aqui, pega aquela Dom Gabriel, você vai andar mais, mas você vai para São Paulo. Aí você quer dar uma volta tremenda, vai por Campinas. Mas tudo leva para aquela direção. Você cai ali na Marginal, você for pela Raposo, cai na Marginal Pinheiros, aqui pela Marginal Tietê, você vai. Daí dá para ir para São Paulo pelo fim da Castelo, Santa Cruz do Rio Pardo? Não. Lá você vai para Marília, para a direita, para a esquerda, você vai para Ourinhos. Para ir para o céu, só existe um caminho, Jesus Cristo. Aleluia. Viu? Olhem bem para mim, não tem outro caminho para ir para o céu, Jesus Cristo. E isso nós precisamos apresentar para as pessoas. Nós temos que testemunhar. Jesus sendo batizado, logo uma pomba vindo sobre ele, que era o poder do Espírito Santo, e Deus falou para ele, e Deus falou para todos ouvissem, esse é o meu filho amado. Em Marcos 1,4, aparece João, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Em Atos 13:24, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, o batismo de arrependimento. Sabe como que João batizava? Porque batismo, deixa eu fazer um parênteses aqui, batismo não é sentimento, batismo é obediência. Se você for sentir para se batizar, nós nunca conseguiremos nos batizar. Porque, entenda, existe uma força maligna que atua sobre as nossas mentes, tentando nos separar da palavra de Deus. A tese espiritual que hoje nós vivemos é, a Miriam chegou, não vamos mais falar do negócio da... Nada, amor. Se alguém falar alguma coisa, conversa fiada. Não acredite. Nada de porfarinha, essas coisas. Que Deus te abençoe, viu, Miriam? Mulher linda. Né? Aliás, você que é casado, já falou que a tua mulher é linda hoje para ela? Tá devendo, irmão. Depois que é beijinho, depois que é comida bem feita, não fala um amor para ela. É o meu celular avisando que eu tenho que tomar remédio. Hoje é depois das 10. Entendeu? Às vezes a gente não faz nada. Por exemplo, o Paulo hoje vai levar a Esther para jantar, para almoçar fora. Né, Paulo? Hã? Pode ser no ok, Paulo, não tem problema. Ela, né? Entendeu? Às vezes a gente não faz nada pelas pessoas, né? E queremos retorno. Entendeu? E Jesus deu a vida dele pela nossa vida. Você percebeu a profundidade do Evangelho? O que Jesus fez por nós? Antes de nos conhecer, antes de saber quem éramos, Ele se deu por nós. E muitas vezes hoje nós não queremos nos dar por ninguém. E nesse contexto que estamos falando, as coisas de Cristo, elas têm uma direção certa. Por exemplo, em Mateus 28:18 está escrito assim: se você gostou dos textos, depois entra na concristonaweb.com.br, procure o assunto batismo, está em todos esses textos aqui que eu estou lendo para você, tá? Em Mateus 28:18, Jesus disse assim: falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias da vida até a consumação dos séculos. E disse Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E isso não é uma atribuição da religiosidade, por gentileza, me entenda. Eu estou seguindo a palavra de Cristo. Por ser uma igreja cristã, a base da nossa fala, a base das nossas pregações é Cristo.
Então quem crer e for batizado será salvo. E Nicodemos entendeu isso rapidamente. Que mais uma vez eu te reafirmo, ele não foi atrás de Jesus por necessidade, ele não precisava de necessidade, ele não tinha doença. E não estou falando contra as pessoas que foram até Jesus por problemas. Estou falando que nesse caso, ele foi porque ele viu algo diferente em Jesus. E esse algo diferente em Jesus tem que estar em nossas vidas hoje. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quem crer e for batizado será salvo. Você ama a tua família? Seja o evangelho. Não falo nem para você pregar. Seja o evangelho. Amém? Você acha que dá para ser o evangelho? Dá. Porque o evangelho é atitude. O que é apenas falado e não vivido é hipocrisia. Mas o evangelho é apenas atitude. Atitude de Cristo. Você percebeu a atenção que Jesus deu para um cara que era ministro do Supremo? Você percebeu a atenção que Jesus deu para aquela mulher que era trazida apenas como uma adúltera? Porque a discriminação sobre a mulher já estava inserida no meio da sociedade. E Jesus os recebeu de toda forma. Jesus ama receber pessoas. Jesus amava pregar o evangelho do Pai para as pessoas. Jesus amava fazer amigos. A sociedade não o entendia, porque naquele tempo eles tinham uma dúvida terrível de quem Jesus era. Para os políticos, Jesus era um político, né? O governo, o prefeito, os senadores daquele tempo ficavam preocupados com Jesus porque achavam que ele era um político. E você já pensou, se Jesus fosse candidato, o que não saía? Porque o povo andava atrás dele dia e noite. Os religiosos tinham medo de Jesus por medo de perder a sinagoga. E Jesus falou para eles, fica tranquilo comigo, cara, não tem nada com esse templo aqui da terra não. Viu? Porque muitas vezes nós enxergamos coisas pequenas. E Jesus quer que enxerguemos coisas maiores. E nesse caso, quem crer e for batizado será salvo, é porque o batismo é para remissão de pecados. Aí você me fala, pastor, eu fui batizado lá na igreja católica, viu? Não estou para falar que está errado, não estou para falar que está certo, porque em Mateus capítulo 7, a Bíblia me aconselha a seguinte coisa, não julgue ninguém para que você não seja julgado. Com a mesma medida que você medir, medirão a tua vida também. Não cabe a mim falar que está certo ou está errado, cabe a mim pregar o evangelho. E se você prestar atenção nos textos, o Mateus 3,16 fala assim, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Se sai da onde está? Dentro. Então o batismo de Jesus foi por imersão. O que você está vendo aqui é o retrato do batismo de Jesus feito por João para a remissão dos pecados de Jesus. E Jesus não tinha pecado, mas ele deu o exemplo para nós. Porque quando que nós temos consciência? Porque você sabe que nós vivemos o tempo da inocência. Né? E você já percebeu que a inocência é ruim? Por favor, não sou um cara ruim. Mas existem algumas verdades que precisam ser ditas. Uma criança aprende a bater ou a beijar primeiro? Bater. Você ensinar uma criança a beijar, irmão, vai tempo. Até que ela faz o estralinho com a boca, ela já passou baba em você. Quando está resfriado, aquele narizinho todo correndo. Mas a criança, para largar um tapa na tua cara, é a primeira coisa que ela faz. A criança nasce ruim? Nasce. Todos nós somos ruins. Que a nossa vida melhora quando colocamos Cristo dentro de nossas vidas. Alguém aqui que já tem filhos crescidos, como é o meu caso, já tenho até neta, você, quando teus filhos frequentavam a escola, você recebeu um aviso da professora para você ir lá para falar assim, olha, o teu filho fez carinho no outro aluno. O teu filho levou um lápis de presente para o outro aluno. Ó, você vem aqui que teu filho acabou de quebrar o lápis da criança, socou um tapa na orelha que o bichinho está escutando tango até agora. No meu tempo a gente batia hoje mordem, né?
Vem aqui, olha, teu filho quase arrancou um bife do braço da outra criança, porque estava brincando. Irmãos, no desentendimento de criança, há mordidas. Quando ficamos adultos, há tiros. Você percebeu o que é uma vida sem Cristo? Porque a criança, quando é pequena, ela não faz isso porque ela tem o desejo de fazer. Ela faz isso no instinto natural da defesa. Mas depois de adultos e solidificados, nós fazemos isso por ruindade. E essa ruindade só pode ser tirada da nossa vida com o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, onde o amor supremo de Deus entra em nossas vidas para passarmos para as outras pessoas. Aí você vê como que tem um engano. E o engano é uma coisa que é nos colocada. Quer ver? Esse aqui eu faria questão que vocês me acompanhassem. Por gentileza, no livro de Colossenses. Abram aí comigo. Você pode usar o teu smartphone, viu? O teu tablet, a tua Bíblia convencional, não tem problema nenhum. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Todos acharam? Colossenses está lá para o final, viu? Não começa em Gênesis, não, que demora. Agora, também com esse negócio de Bíblia no smartphone, não tem como errar, né? Se você não achar, velho, treina um pouquinho. Colossenses 2,8. Presta atenção no que Paulo fala. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Vamos repetir? Tende cuidado. Pode falar, tende cuidado. O que é uma coisa para tende cuidado? Fique atento. Presta atenção. Veja a formatação que estão te passando. Veja se a informação é correta. Aliás, ontem na escola bíblica aí dos juniores, foi bastante pergunta, né, Edu? E muitas coisas começaram a cair por terra, porque às vezes as pessoas têm na cabeça uma coisa que não é bíblica. Aí começaram a fazer umas perguntas para o Edu. Cheguei lá, o rapaz estava suando, sentado, tive que levar água com açúcar. Pastor do céu, falei, meu filho, se vira, você não nasceu quadrado. Falei, quando apertar, não me chame, entra na benção Google, joelhinho no chão, vai orando, buscando entendimento de Deus, estuda. Até fevereiro nós já estaremos com o nosso curso de teologia, amém? Prepara que a coisa é louca. E muitas vezes nós nos deixamos levar porque não temos cuidado. Não temos cuidado. Se tiver, por exemplo, numa rodovia, vamos falar aqui da Raposo que tem mais. Tem muitos bairros, né, que cresceram ao decorrer da rodovia. Para você atravessar uma rodovia dessa, é prudente você passar pela passarela ou pular o alambrado da pista? Passarela. Aqueles que passam pelo alambrado, que a empresa precisa cobrar mais pedágio de nós, porque nós não nos sensibilizamos em fazer as coisas certas. Não pensa que essas divisão de pista, esses alambrados, eles põem porque eles gostam. Eles vão cobrar da gente, viu? Fica tranquilo, daqui uns dias vem aumento de pedágio aí, toma, cego. Porque, irmãos, esses dias, essa semana, eu estava vindo e tinha um semáforo no amarelo piscante. Quase sai briga. Porque todo mundo quer passar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando você vê uma cidade com muitos semáforos, não pensa que é uma cidade desenvolvida. É uma cidade de pessoas más. Porque às vezes você não pode segurar um pouquinho o teu carro para o outro passar. Você quer passar no mesmo momento que ele. Mas eu tenho meus direitos. Mas você já se colocou no lugar dele? Isso é empatia. Empatia no trânsito.
No amarelo piscante, assim, a hora que eu vi, né, que já estava, mas já fiquei meio esperto. Abre o vidro, faz gestos, né? Palavras lindas. Oi, querido, bom dia, que Deus te abençoe, né? É mais ou menos isso que nós fazemos. Não deveríamos fazer. Sabe o que falta em nossos corações? Cristo. Porque os rudimentos do mundo estão maior na nossa vida do que o ensinamento de Cristo. E quanto ao batismo, nessa idade, porque Jesus foi batizado com 30, né? Porque problema cultural deles lá, só podia desenvolver alguma coisa dentro da comunidade deles a partir dos 30 anos, que era um tempo que eles tinham, que era uma inteligência para a pessoa poder ter postura para falar. E com 30 anos Jesus se batiza. E Jesus deixa uma grande lição para a gente. Jesus não se envolveu com os rudimentos do mundo. Aos 8 dias, a infância dele, ele foi apresentado, como todas as crianças eram apresentadas. Com 12 anos ele passou pela sinagoga e passou pela sabatina, que ele já havia aprendido um pouco já dos livros dele. E com 30 anos ele começou o seu ministério. E o batismo foi o divisor de águas. Porque ele morreu para a carne, porque o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nós subiremos para o céu de carne ou com o Espírito? Com o Espírito, não tenha medo de responder. E para nós seguirmos Cristo lá no céu, só se estivermos batizados nas águas para o arrependimento dos nossos pecados. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Tem certeza disso? Eu tenho. Amém? Só mais alguns textos aqui, mais para esclarecer os nossos irmãos que vão ser batizados. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou 3, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amém, Mateus? Amém, Sibeli? Amém. Novidade de vida. O Mateus de hoje para frente vai ser o melhor aluno da classe. Ele está tentando se esconder entre os arcos. Essa é a novidade de vida. Quando o nego meteu uma bica na canela dele, antes ele já dava um golpe de jiu-jitsu, agora ele fala: sou nova criatura. Deus te abençoe, cara. Amém, Mateus? Como que estamos nos portando diante da sociedade se ressuscitamos com Cristo? Hoje é um dia muito introspectivo para nós que já estamos batizados há alguns anos. Não vou nem falar quantos anos que eu estou batizado, né? Porque vou descobrir a minha idade. Mas será que o batismo ainda está fazendo efeito em nossas vidas? Porque hoje é um dia para repensarmos. Hoje é um dia para nos estruturarmos de novo e falarmos assim: o que estamos fazendo com a nossa vida? Amém? Colossenses 2,12, um pouquinho para baixo daquilo que nós lemos: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então hoje, vocês que já têm uma fé firmada no Senhor Jesus Cristo, vocês precisam entender que a partir de hoje vocês estão qualificados para ir para o céu. Um dos pré-requisitos é ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo.